quero ler o texto da palavra de Deus que está em Lucas, Evangelho de Lucas, Lucas no capítulo 8, Lucas 8, começando com o versículo 22. Esse é um texto muito conhecido, esse é um texto que Mateus também, ele fala, que são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. E eu quero usar a perspectiva de Lucas, irmãos, por uma questão muito simples. O Lucas é muito objetivo, ele ressalta aqui os aspectos, quando ele enfatiza o milagre que Jesus realiza no momento de dificuldade, no momento de tribulação, de tempestade, de crise na vida dos discípulos. Porque Jesus estava lá, mas Jesus, ele nunca teve crise, porque ele é Deus, e ele foi dormir. Ele foi, pegou o travesseiro, desceu na popa do navio, e ele foi dormir. Na verdade, Jesus não viu nada, não sentiu nada, não percebeu nada, porque ele sabia que ele era todo poderoso. Nós temos tribulações, mas Jesus não tem. Ele controla, ele é o dono, ele domina, ele elimina, ele afasta as tribulações. Se quer diga amém. Então diz assim um texto: aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, quer dizer, afundar, naufragar. Chegando-se a ele, os discípulos foram até Jesus, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende? Ele obedece? Pai, aqui está esta tua palavra diante dos nossos olhos, nesse momento tão significativo na vida daqueles discípulos. E nós te agradecemos porque a palavra de Deus, ela desperta a nossa fé. Ela nos faz ver o que normalmente não conseguimos ver. Esperar o que por nós mesmos nós seremos incapazes de esperar. E crer no milagre e no sobrenatural. Ministra nosso coração, Pai. Coração das irmãs, dos irmãos que estamos aqui juntos. Aqueles que estão em casa ou no hotel, em algum lugar no Brasil, fora, nos vendo e nos ouvindo pela internet. Senhor, ministra o nosso coração nesta manhã, nesse tempo tão difícil de tempestades. Que o Senhor venha com poder sobre nós. E aceita a nossa oração, que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Amém. Eu quero falar nesta manhã sobre a vitória sobre as tempestades da vida. Quero usar esse texto que fala da tempestade no Mar da Galileia para contextualizar, irmãos, que esse tempo que nós estamos vivendo de tempestade, de medo, insegurança, quando não só estamos aí diante dessa pandemia, e é triste saber de quantos irmãos estão adoentados, internados, e quantos já morreram. Graças a Deus, na minha família ninguém morreu até agora. Talvez na família de muitos de nós aqui ninguém, mas possivelmente alguém da sua família já foi embora por causa do Covid.
Covid-19. Nós estamos vivendo numa verdadeira tempestade. O mundo está em tempestade. Do outro lado, irmãos, nós estamos vivendo numa insegurança política muito grande, mundial e no Brasil. E diante deste quadro, minhas irmãs e meus irmãos, que eu quero lembrar aqui quem Jesus é. Pensar na soberania de Deus, como Ele é maravilhoso e poderoso para nos trazer forças, para renovar as nossas esperanças num momento como este. Quando nós olhamos para um lado está difícil, do outro quase que impossível. O que é que nos espera? Qual é o futuro? E nós que somos cristãos sabemos que estamos nas mãos de Deus. Temos que lembrar o que a Bíblia diz. Por isso que eu escolhi esse texto nesta manhã, para poder falar sobre a vitória de Jesus. A vitória que nós temos sobre as tempestades, sobre o perigo, sobre a insegurança na nossa própria vida. Vejam só, irmãos, este capítulo 8 começa com essa narrativa, quando Lucas, ele descreve, continua, não só que nós temos um capítulo que fala sobre vitória no começo, mas durante todo o capítulo, porque ele continua falando sobre vitória, sobre os demônios. A cura do endemoniado de Gadara, falando sobre a cura, sobre o doente, aquela mulher doente, a filha de Jairo estava morta, e Jesus vai até a casa de Jairo, e ele dá uma ordem, e aquele lugar que viria, que estava vivendo, que vivia a tribulação, a tempestade, agora volta a bonança, tanto na vida daquele homem endemoniado, como na vida da filha e da família de Jairo, como também daquela mulher que não tinha forças para caminhar, e ela foi e tocou nas orlas das vestes do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, certamente poucos milagres nos evangelhos impactaram tanto a vida dos discípulos, como a experiência do Mar da Galileia. Aqueles irmãos que aqui já foram e conheceram aquele lugar, o Mar da Galileia tem 21 quilômetros de comprimento e tem 12 de largura. Não é um Atlântico, não é um Pacífico ou qualquer um outro oceano. É um grande largo chamado Mar da Galileia. Mas o que acontece ali? A região é cheia de colinas, há um grande vale, onde está o Mar da Galileia. E os ventos sopram, passando pelo vale, e toca a água. E é um fenômeno naquela região, de que muitas vezes no ano isso pode acontecer. E o quadro que o Lucas registra, e os outros evangelistas, tanto Mateus como Marcos, eles falam praticamente a mesma coisa. Os discípulos achavam que ali era o último dia da vida deles. Eles entraram num processo de sofrimento, de angústia. Irmãs, irmãos, todos nós passamos, quando estamos acurralados numa situação ou numa outra, nós sentimos, na verdade, o medo, a insegurança, o pavor. Possivelmente já começa a acontecer mais para o final da tarde. E não sabemos quanto tempo durou ou quanto tempo durava, mas não foi alguma coisa de segundos. E quanto mais o vento soprava, a água entrava dentro daquele barco, maior era a angústia, o sofrimento dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E eles, agora, eles veem o poder daquele que pode todas as coisas. Quando Jesus fazia parte ali, Jesus estava naquele navio. Há muitas pessoas que pensam, até pregadores que pregam, que a tribulação só vem na vida da pessoa quando ela faz pecado, quando ela está em pecado.
Mas que pecado os discípulos fizeram para poder passar por aquele sofrimento? Quando nós estudamos a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, sem falar a vida de Cristo, que viveu a vida dele toda, né, sendo perseguido, o sofrimento dele todo, o que Jesus fez para merecer aquilo? E Paulo, especialmente quando ele vai na cidade de Filipos, e ele ia para pregar o evangelho, levar a esperança para um povo desesperançado, levar a fé para um povo incrédulo. E ali havia uma menina, uma moça endemoniada, e nós sabemos que a pessoa endemoniada, ela sofre. O diabo castiga o corpo daquela pessoa e deixa a pessoa totalmente abatida. E Paulo estava ali para aliviar o sofrimento de uma menina endemoniada. Uns anos atrás aqui, na noite da libertação, nós tínhamos muitos endemoniados. Depois nós começamos a orar 1 hora. Hoje oramos um pouco menos de 1 hora. Pela reunião, e até repreendendo. Eu lembro que eu orava há muito tempo aqui. Pai, coloca os seus anjos na entrada da Jonathan Serrano, da Paulo Kawasaki, e também da João 23, que o demônio fica lá de fora. E nós sabemos o que é um endemoniado, o sofrimento de uma pessoa endemoniada. Ela cai, ela se machuca, ela espuma a boca, ela sofre. Paulo estava ali aliviando uma pessoa da dor, e ele foi parar na cadeia. E aquilo custou, na verdade, açoites, cortes nas suas costas, sofrimento. Então, quando nós estamos diante de essas situações, irmãos, difíceis, há um perigo de sofrimento, há um perigo de dor, há um perigo sobre a vida das pessoas. Diante disso, quais são as lições que o texto quer nos ensinar? Eu quero lembrar aqui, rapidamente, 3 delas. A primeira está aí no versículo 23, que diz assim: enquanto navegavam, Jesus dormiu, adormeceu. Olha só o que diz o seguinte: e sobreveio do nada uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de naufragar ou de sossobrar, como diz esta versão. O que acontece aqui, irmãos? Qual é a primeira lição? As tempestades estão bem perto de cada um de nós. Estão bem perto de cada um de nós. Não importa que tipo de tempestade, seja a pandemia, todos nós, todos os dias, estamos aí sujeitos. Quem já pegou, eu já peguei o Covid. O meu foi assintomático, não senti absolutamente nada, tomei os remédios, mas não senti nada. Mas estão dizendo que essa nova cepa pode voltar a sentir alguma coisa. Você nunca sabe aonde, quando a situação, nós estamos vivendo uma tempestade de enfermidade. E tudo de repente, 1 ano atrás, eu me recordo, 1 ano em março, do ano passado, de repente o Brasil fechou. Antes nós vimos pessoas caindo na China, porque sabemos que esse vírus foi produzido em um laboratório em Wuhan, lá na China. E aquilo era uma coisa terrível, pessoas caíam. Eu nunca vi ninguém caindo aqui, mas não sei se aquilo lá foi construído ou não para apavorar a humanidade. Mas chegou até entre nós. E ninguém pode questionar essa enfermidade. Pessoas próximas de nós morreram, irmãos nossos morreram. Estamos com pessoas internadas exatamente agora. Nós estamos diante de uma tempestade. É assim como diz o texto. Enquanto navegavam, do nada, veio, apareceu, surge. Esse é o quadro, minhas irmãs, meus irmãos, porque tempestades, as mais diferentes, elas estão bem perto de nós, de cada um de nós. Mas eu quero dizer e complementar isso de que, à medida que elas chegam, ou se elas chegarem, elas perderão suas forças antes de nos atingir. Se granizo, diga amém. Porque nós temos alguém na nossa vida, no barco da nossa vida,
que mora dentro de nós, o Espírito Santo, e nós somos controlados e guiados por uma mão poderosa, soberana e eterna, que são as mãos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os discípulos estavam seguindo Jesus, os discípulos estavam ali fazendo o que Jesus pedia, os discípulos estavam sendo treinados. Os discípulos ajudavam, na verdade, Jesus no seu ministério. E eles agora, eles passam por esse momento terrível. Diz que o barco, ele era açoitado. A água estava entrando dentro do próprio barco. A ideia é, o texto aqui usa o verbo sossobrar, que é afundar, é naufragar. Eles achavam que seriam, na verdade, mortos. Eles seriam jogados para o fundo do mar. Ali haviam homens, especialmente Pedro, Tiago e João, eles eram especialistas em pescaria. Eles entendiam sobre água e sobre mar. Mas eles estavam ali já sem muita esperança. E o que eu quero dizer nesta manhã, irmãos, essa palavra, é que como ali Jesus estava presente, Jesus está presente na nossa tribulação, na nossa tempestade também. Não é hora de desanimar. Por mais que possamos ver ao nosso redor, contemplar diante dos nossos olhos toda essa situação, nós não podemos desanimar, porque a tempestade passará. Essa situação será transformada. Esse quadro será mudado, porque tem alguém que caminha conosco. Diga amém. Eu gosto demais do texto de Isaías, quando ele diz no capítulo 41, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço com a minha presença, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. É no momento da tempestade que nós podemos experimentar essa presença maravilhosa da mão do Senhor sobre a nossa vida. Quem diga amém. Irmãos, eu tenho pena das pessoas que não conhecem a Jesus. Eu tenho pena das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque elas não têm essa força, elas não têm essa convicção no momento da tempestade. Porque a tempestade pode chegar rapidamente e tocar na nossa vida. Estava lendo um texto esses dias, testemunho do grande pregador Moody. Ele falava um dia sobre fé, sobre confiança. E de repente, conversando com uma mulher, aquela mulher disse a ela, olha, eu encontrei um texto maravilhoso para me sustentar no momento difícil da minha própria vida, porque Moody estava falando, e essa é uma grande verdade, que a fé e o medo não podem coabitar na vida do crente. O medo e também a fé, elas não moram juntas. Porque aonde está a fé, o medo foi embora. Então ela disse, eu encontrei um texto maravilhoso. E o texto, ela cita o texto, e cita o Salmo 56, que eu quero ler, o Salmo 56, o versículo 3, Salmo 56, o versículo 3, quando diz assim, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Aleluia, você pode dar um glória a Deus aí? Olha, em me vindo o temor, em chegando a tempestade, em passando pelo vale, passando por um momento difícil, ele diz, hei de confiar em ti, Senhor, que é só ele, meus irmãos, minhas irmãs, o que diz o salmista. Aí Moody disse, ó, eu creio que eu quero te dar talvez um texto mais forte, melhor do que este. E ele foi para Isaías 12:2. Isaías 12:2, quando ele disse, eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Aleluia. Irmãos, nós precisamos nesses momentos da nossa vida de experimentar
esses milagres da presença do Senhor nos momentos diante que nós estamos vivendo de dificuldade. Mas não só, irmãos, nós aprendemos nesse texto de que a tempestade está bem perto, cada vez mais de nós, porque, veja só, veio a tempestade, mas uma segunda verdade nesse texto está no versículo número 25, que diz assim: quando Jesus vai, ele vem, ele gera um milagre ali, Jesus disse para ele: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E ele, então, diz o texto, e eles possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Irmãos, os discípulos estavam com Jesus não sei quanto tempo, os discípulos não tinham visto Jesus fazer milagres, eles conviviam com Jesus, eles andavam com Jesus. Mas veja só, a surpresa, o tamanho daquele milagre, como aquilo impactou a vida dos discípulos. E qual é essa segunda verdade, irmãos, mediante esse versículo? É que Jesus Cristo, como Deus, Ele é onipotente. Jesus Cristo, como Deus, Ele é onipotente. O que isso quer dizer? Que Jesus Cristo é Deus, e se Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Então, num momento como esse que nós estamos vivendo, nossas famílias, o nosso país, a nossa cidade, o mundo está vivendo, não há nada mais precioso na nossa vida do que experimentarmos e renovarmos cada momento a presença de Jesus Cristo e a sua vida dentro da nossa própria vida. Como homem, o que Jesus fez seria impossível. O homem não faz isso. O homem não gera cura. Estão tentando agora arrumar a vacina contra o Covid. E aí nós sabemos, existe uma porcentagem que consegue resolver, outra não. Há uma luta. Mas Jesus Cristo, Ele vem e Ele repreendeu o vento, e o vento obedeceu. Falou o mar, e o mar se aquietou. Porque Jesus aqui, Ele fez 2 milagres. Primeiro, Ele repreendeu o vento soprava. E depois Ele aquietou o mar. Porque o mar, ele vai criando ondas altas e grandes, como um tsunami. O que é o tsunami? É um volume forte de vento na água. E é impressionante como o texto e Lucas descreve isso, quando veio a bonança. Não só o mar parou de soprar, mas a água se aquietou. Então Jesus Cristo é o único capaz de fazer isso diante de uma palavra que Ele deu. Quando Ele disse: emudece, acalma-te. A palavra de Jesus é uma palavra toda poderosa. Irmãos, Jesus Cristo é sem dúvida alguma a única esperança para o coração humano. Jesus é a resposta. E isso urge no seu coração, irmãos, a pressa de deixar Jesus controlar a nossa própria vida, guiar os nossos passos, conduzir os nossos caminhos. Uma aliança cada vez mais profunda com Cristo, custe o que custar. Porque muitas vezes nós ficamos meio namorando Jesus. Nós queremos Jesus, depois afastamos de Jesus. Ele não afasta de nós. Esse texto quer nos mostrar o poder de Jesus nos momentos mais difíceis da nossa própria vida. Não há tempestade de crise, irmãos, que Jesus não possa acalmar. Não há, na verdade, temperamento do ser humano que Jesus não é capaz de transformar. Não há consciência pesada e peso do passado e do pecado que Jesus não consegue aliviar. Tudo Ele pode, não há o que Ele não possa fazer. Não só na natureza, porque Ele criou a natureza.
Ele estava junto com o Pai. Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Quando lá no começo, Ele criou todas as coisas. Ele controla até hoje todas as coisas. E Ele pode fazer todas as coisas serem transformadas. E a tempestade que pode bater, não só no nosso corpo, mas na nossa consciência, no nosso coração. Quantas pessoas, elas vivem em profunda tristeza, amargura. Quantas pessoas em profunda depressão. Pessoas que não dormem. Pessoas angustiadas. Elas vivem mais angustiadas do que plenas. Não há o que Jesus não consiga transformar, irmãos, acalmar no nosso coração. Por quê? Jesus Cristo, como Deus, Ele é onipotente. E os discípulos fazem essa pergunta, porque começam a reconhecer isso. Quem é este? Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Mas em terceiro lugar, irmãos, e último lugar, caminhando para o encerramento, o versículo número 24 diz assim: chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, estamos perecendo. Mestre, estamos perecendo. O que é que Jesus fez? Então, a terceira verdade, irmãos, é que Jesus Cristo, Ele é excessivamente compassivo e bom diante da nossa tribulação. Quando os discípulos, por eles mesmos, eles poderiam, na verdade, ter solucionado aquele problema muito antes de todo o sofrimento, se primeiramente tivesse ido até Jesus. Mas eles tentavam tirar a água e não conseguiam. Aí tem que chamar Jesus. O que Jesus fez? O versículo 24 é muito claro. Quando eles falaram: mestre, estamos perecendo. O evangelista Marcos diz: não te importa que pereçamos? Mas Lucas diz: mestre, estamos perecendo. O sofrimento já estava dentro do coração daqueles homens. Então Jesus se despertou. Jesus, na hora, em outras palavras, Jesus saiu da popa do navio. Jesus pulou de onde ele estava. Ele abandonou o travesseiro, porque ele estava tranquilo, ele estava seguro. Ele é dono de todas as coisas. Porque Ele é excessivamente compassivo e bom. Irmãos, neste exato momento da vida que nós estamos vivendo no Brasil, essa situação de insegurança, essa situação de pavor, de um lado o vírus, do outro lado essa instabilidade que nós estamos vivendo, nós temos que lembrar dessa presença que Jesus se importa conosco. Jesus, Ele olha para nós. Na verdade, Jesus até espera de nós uma maturidade maior do que nós talvez temos tido até agora, porque Jesus disse aos discípulos, Jesus fez uma reclamação, disse: como é? Porque vocês são tímidos assim? Por que vocês não têm fé? Como é que vocês conseguem viver sem acreditar no poder daquele que você tem ouvido falar, vocês têm visto ao meu lado? Jesus, na verdade, chama a atenção daqueles homens. Mas o que mais impressiona na linguagem de Lucas aqui, essa compaixão de Jesus, como Ele socorre imediatamente. Ele vai e dá esta ordem para o mar e para as ondas: acalma, emudece. E diz então que a fúria, o vento cessou, assim como a fúria, e tudo cessou, e veio a bonança. Irmãos, no Salmo 103, o versículo 13, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Promessas de Deus para a vida da igreja, promessas de Deus para a vida do crente. De um Jesus
que está ao nosso lado. Ele não está longe de nós. Se a nossa vida pode ser simbolizada aqui nesta manhã como barco, Jesus está nesse barco. Ele não nos trata conforme as nossas falhas, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, Ele não nos castiga baseado naquilo que nós merecemos. Não, Ele não faz nada disso. Ele nos conhece, Ele nos relaciona conosco com grande compaixão e bondade e amor. Em nenhum momento vamos sentir sozinhos. Em nenhum momento vamos naufragar nessa caminhada por esta vida, porque a sua paciência e o seu amor excedem a compreensão humana. Jesus é aquele, conforme o texto de Lucas 15, que ele percebeu, ali faltava, ele foi contar as suas ovelhas, eram 100, ele contou 99. Era tarde, era noite, era inconveniente e perigoso sair, mas ele deixa as 99 amparadas, guardadas, protegidas, e ele sai pelos caminhos difíceis, chamando pela ovelha que ficou para trás, até que ele a encontra. Ele a resgata. O que nós vemos, os escolas concluem que ela havia se machucado, caído, machucou, não podia caminhar, e coloca nos seus ombros, nas suas costas, e leva para casa. Essa é a figura de Jesus nesse tempo, irmãos, difíceis para cada um de nós. Quando nós temos a consciência e temos a certeza de que, irmãos, a tempestade pode chegar. Mas de um lado, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem todo o poder. E acima de tudo, como Ele é bom, como Ele é compassivo e como Ele é amoroso. Sabe, irmãos e irmãs, viajar com Jesus é viajar seguro. Andar com Jesus é andar seguro. Caminhar pela vida com Jesus é maravilhoso. Educar, formar, criar, casar nossos filhos e amparar nossos netos, cuidar do nosso povo, etc. É maravilhoso quando Jesus faz parte. Andar com Jesus é maravilhoso, mesmo quando o vento assopra, quando a tormenta vem, quando a insegurança bate no nosso coração. Ele, é verdade, não nos deixará a sós e não nos abandonará. Mas pelo contrário, segurará, com certeza, firmemente, a nossa mão e permanecerá conosco. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra, Senhor, nesse texto é uma palavra de ânimo para o nosso coração, especialmente para aqueles corações que estão sofrendo agora. Se houver alguém aqui entre nós que tem um parente internado, e nós temos pessoas muito queridas e muitos irmãos e irmãs por quem nós oramos agora, que estão no hospital. Pai, o Senhor conhece e sabe de cada um deles, como todos são especiais, nem nomes queremos mencionar, mas que nós pedimos agora, Pai, que o Senhor os visite de maneira poderosa, para que nesse momento da tempestade, da tribulação, da luta, eles sintam esta presença de um Jesus que não deixa nem abandona, mas é a presença confortante e acima de tudo curadora, no momento da dor e da tribulação e do sofrimento. Tenha misericórdia, Pai. Se houver alguém aqui entre nós nesta manhã, Senhor, que está passando por sofrimentos e lutas, quem sabe alguém que está aqui agora, que o Senhor possa tocar de maneira poderosa nesta vida e neste coração. Faça isso, Senhor, nesta manhã. Que esse culto seja curador, que esse culto seja renovador na vida de todos nós. E aqueles que estão em casa, Senhor amado, nos vendo e nos ouvindo nesta manhã, visita cada um com o teu poder, com
quanto com a tua graça poderosa e maravilhosa. Pai, venha sobre nós, ministra em nós, derrama o teu poder sobre nós, faça o teu milagre sobre nós e aceita a nossa oração, pois oramos em nome de Jesus, onde Deus diz amém, amém e amém.